Mas é muito complexo esse bombardeio às usinas nucleares, né? Porque você tem várias formas de desenvolver uma tecnologia nuclear para fins não pacíficos, construção da bomba nuclear, não é? Um dos caminhos é via desenvolvimento de usinas nucleares e a partir dali começa a se enriquecer o urânio e desenvolve-se numa sequência a tecnologia. E esse é um encaminhamento que o Irã tem dado. Só que Israel conseguiu bombardear várias dessas usinas de forma superficial. Porque se você fizer um bombardeio em larga escala, na maior parte delas, pode provocar um vazamento nuclear, gerar uma enorme contaminação, né, radioativa em toda a região, algo extremamente indesejado. Então imagine só o que a gente já observou em Chernobyl, Fukushima, as várias usinas nucleares que tiveram vazamentos pelo mundo, imagine uma sendo bombardeada. Então, é complexo o processo. E nessa que foi mencionado, o que você tem adicionalmente é que como ela é construída no subsolo, em região rochosa, aí, mesmo que se quisesse propriamente chegar a um bombardeio mais eficaz, também não haveria essa possibilidade. E os Estados Unidos teriam melhor condição, né, de dar esse tipo de encaminhamento. Agora, a ONU, ela vive historicamente um movimento onde ela, infelizmente, ela tem diminuído o seu protagonismo. Eu digo infelizmente porque essa questão de desenvolvimento nuclear do Irã, que evidentemente que coloca em risco a segurança internacional, até porque é por esse motivo que existem sanções internacionais do Conselho de Segurança da ONU contra o Irã, deveria a ONU estar atuando para impedir esse desenvolvimento ou tomando decisões do que fazer contra o Irã, nesta questão em específico da energia nuclear. Em outras ali na região também mediando. A questão dos palestinos com Israel, que também é um conflito, né, importante e que tem um envolvimento do Irã. A ONU ela está ausente dessa função. Uma parte é questão de agenda dela, que desde 1948, quando esse assunto surgiu, deveria ter atuado e não atuou, mas principalmente ela tem perdido nos últimos anos força internacional porque as decisões multilaterais elas têm caído em descrédito. Desde principalmente de 91, quando os Estados Unidos viraram a principal potência, acabaram decidindo tomar decisões por conta própria. Haja vista, por exemplo, a invasão do Iraque, que a ONU não autorizou, eles invadindo do mesmo jeito, né? Então você percebe que não se leva para a ONU a tomada de decisão, então ela está num momento muito frágil. Mas eu concordo aqui num aspecto que na questão de refugiados, via a Acnur, que é a organização internacional que trata do tema, ela vai ter uma atuação importante se houver um fluxo de refugiados. A Isadora queria complementar? Sim, eu queria complementar o que a Maria estava falando sobre o Trump. Eu acredito que os Estados Unidos ele está numa posição, acho que não somente o Trump como o Putin também, estão numa posição muito de relações diplomáticas. Então essa é uma guerra que, diferente de outros conflitos que têm performado ali no Oriente Médio, ela tem uma necessidade de posicionamento maior, porque envolve relações econômicas e diplomáticas muito mais importantes para o mundo como um todo. Então, tem uma questão dos Estados Unidos, ele está presente ali no fortalecimento da parte naval, da parte de equipamentos de Israel, inclusive da militarização ali do Mar Mediterrâneo. Isso já está acontecendo, esse cenário já existe, essa consolidação. Então, por mais que o Trump ainda não tenha 100% se posicionado como vamos apoiar uma invasão ou não, ele acaba já por estar ali do lado nessa parte de financiamento militar e armamento de Israel. Mas, ao mesmo tempo, existe a questão da parte diplomática, porque a gente está falando de um conflito que envolve muitas diretrizes econômicas e relações internacionais e coloca até o Putin na mesma posição. Ninguém quer entrar numa briga. A gente está falando, né, o Irã faz parte do BRICS desde 2024. Isso tem uma força muito grande, inclusive no ano passado, vindo até o Brasil para discutir sobre fóruns empresariais e novas parcerias tecnológicas. Então, é literalmente um conflito que coloca em xeque muitas frentes diferentes. Inclusive, o Trump sendo pressionado por um momento em que as políticas dele internas também estão sendo questionadas. Tiveram alguns protestos em Los Angeles e nos Estados Unidos como um todo. Então, eu acho que essa falta de posicionamento parte um pouco por esse lado de todos os presidentes estarem tentando manter uma posição mais diplomática perante o mundo.
Eu vou adicionar uma outra informação e aí já jogo até para o Alex completar, porque de acordo com informações do Itamaraty, atualmente entre 180 e 190 brasileiros vivem no Irã. Já em Israel, são cerca de 12 mil, mas eles dizem que é um número difícil de contabilizar, já que boa parte tem cidadania dupla e está bem integrado à comunidade de Israel. Por isso, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, até o momento, não fez planos de retirada dessas pessoas, de nenhum dos dois países. E aí, Alex, queria saber um pouco de você, por parte dos brasileiros que estão lá. A gente não tem, então, essas informações até o momento de ninguém pedindo para voltar. Tem uma recomendação do Itamaraty para que os brasileiros, por exemplo, no Irã, permaneçam em casa. Mas qual que é a situação de pessoas do nosso país nesse momento que estão em locais de conflito? A gente não está acostumado com isso, né, no Brasil. Isso, exatamente, né? Nós temos hoje uma comunidade brasileira no exterior. Aí, obviamente, são estimativas, mas, enfim, mais de 4 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de brasileiros vivendo em diversos países, né? E brasileiros retornados, né? Quando vem, nós tivemos já experiências, o Brasil teve experiências, né? Brasileiros que retornam depois de uma vasta experiência nos países que residiram durante um longo tempo, encontram dificuldades de se reintegrar à sociedade brasileira, né? Isso é uma dificuldade do ponto de vista cultural, empregatício, produção de renda, enfim. E brasileiros que estão em situações de conflito, né? Geralmente não se tem esses dados, mas é de suma importância, né? O governo federal, capitaneado a Casa Civil coordena essas ações, né? Então, a Casa Civil coordena junto com o Ministério da Justiça, Itamaraty, Ministério dos Direitos Humanos, fazer esse levantamento dessas pessoas que estão em situação de conflito, porque também podem ter suas vidas ceifadas, né? E pensar também, se tivesse fluxo de brasileiros retornados, né, aqui para o Brasil, quais são as políticas públicas que serão estabelecidas? Esse é um ponto central, né? Porque são pessoas, como eu já disse, que viveram durante muito tempo fora. Então, se por acaso vierem, o Brasil tem que se preparar para dar um respaldo para essas pessoas, né? Do ponto de vista de políticas públicas, acolhimento, inserção na sociedade brasileira, dado que viveram muito tempo fora. Então, é um planejamento que o governo tem que fazer, né? É urgente, né? Não só para os brasileiros, né, Isadora, te chamo de volta para esse assunto, mas a gente leu, por exemplo, um relatório recente da ONU que diz que o número de mortos aumentou 40% por conta de confrontos, de conflitos desse tipo no ano passado. A maior parte das pessoas mortas são civis e me parece que a gente vive uma escalada desses momentos, né? Esse movimento de refugiados no mundo todo, né? A gente passou, inclusive, um dos dados da Acnur, né, que é a agência da ONU de refugiados, é que o ano passado foi um recorde de refugiados no mundo todo. E esse movimento tem acontecido tanto por alguns países terem passado por guerras civis, como no Oriente Médio, Sudão, Síria. Esse movimento aconteceu aqui na América Latina, então na Venezuela também, com essa migração para o Brasil. Então é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro por completo, não somente por conflitos armados e guerras civis ao mesmo tempo, mas também por crises econômicas, por momentos inflacionários de alguns países. Então o mundo todo ele tem passado por esse movimento de migração. A gente vê que o refugiado ele já é um caso extremo, ele é um caso de uma migração compulsória, mas isso acontece como movimento no mundo todo em casos também de oportunidades melhores, em caso de questões inflacionárias em outros países vizinhos. Então, tanto os países que têm esse recebimento têm que ter políticas específicas para atender essa população que chega com um acolhimento, né, um processo burocrático mais facilitado para a entrada em alguns países, uma questão também que envolve migrantes que chegam, refugiados que chegam no mundo todo, questões de falta de estrutura, de xenofobia. A gente vê isso aqui, inclusive no Brasil, acontecendo com nós que recebemos. Ano passado a gente recebeu 77 mil venezuelanos. Então, é um processo que envolve diretrizes de políticas públicas e também um processo de acolhimento. Aí, olhando por um viés aqui um pouco mais sociológico, a gente tem a percepção também do que é a construção da narrativa do refugiado, porque ele perde a essencialidade, a identificação dele, ele falta um senso de pertencimento. Você imagina o que é você sair da onde você mora, da onde você tem sua história, sua vida, sua cultura, e você parte para outro lugar para começar uma vida do zero. Então, o processo de integração e pertencimento constrói muito essa parte. A gente tem que entender que o mundo como um todo, num cenário globalizado, ele funciona muito mais como uma ruptura desse tradicionalismo de fronteiras que a gente tem. O mundo globalizado de hoje, nós temos uma facilidade
mobilidade para ir e vir, morar em outros lugares, migrar e, inclusive, acesso tecnológicos ao mundo todo. Então, aquela fronteira tradicional, ela tem se quebrado. É uma ruptura que a gente tem passado. E entender que as pessoas passam, tanto refugiados quanto migrantes pelo mundo todo, tem essa questão de pertencimento, de culturalismo, de integração ao espaço. E a gente vê isso principalmente em espaços como cidades urbanas, né? Cidades mais urbanas, a gente vê o quanto isso é pertinente, o quanto o espaço cultural ele é muito mais multifacetário, envolvendo culturas e países diferentes. Então, entender o refugiado no Brasil e no mundo com a pluralidade. Também rolei, é difícil, gente. Com seu pluralismo lá, com sua parte multifacetária e se concebendo no mundo inteiro, também faz parte de um processo de uma globalização e um novo cenário cultural, econômico e globalizado para o mundo todo. Pensei aqui até com essa variedade de pessoas, né? Pra gente não ficar insistindo, que às vezes a gente enrola mesmo a língua. E, professora, aproveitando esse tema dos brasileiros, queria falar do posicionamento do Brasil em relação, então, a esse conflito. O Brasil condenou a posição, né, a posição de Israel. A gente tem parlamentares falando de forma contrária ao que disse o governo federal, inclusive o governador Tarcísio de Freitas, nesse feriado aqui em São Paulo, apareceu ali abraçado a uma bandeira de Israel, num evento. Como que a gente está nesse cenário aqui dentro do país? E o Brasil que sempre adotou uma posição mais neutra, né? Sim, o Brasil tradicionalmente, principalmente desde os anos 70 do século passado, ele usa o posicionamento de pragmatismo e utiliza mesmo, né? A gente pode pegar os mais variados governos, né? Então, começou ali no governo militar, por exemplo, onde houve o restabelecimento de relacionamento, por exemplo, com países comunistas no governo militar brasileiro. Por quê? Pragmatismo. Então, essa foi uma linha tradicional que o Brasil adotou desde sempre. Eu acho que este é o melhor caminho. Nós temos uma posição, né, do Brasil importante. O Brasil é uma potência regional. Isso não nos diminui, nós sermos uma potência regional e não global. Isso nos coloca bem no cenário internacional, onde eu acredito que a gente tem importância em muitas discussões, por exemplo, na do meio ambiente. Não dá para ter uma agenda internacional de discussão, por exemplo, de questões ambientais sem chamar o Brasil. O Brasil é protagonista global nesse assunto, por exemplo. Agora, eu acho que neste em específico, a posição neutra é mais importante do que nunca, por vários motivos. Um, porque esse posicionamento é tradicional brasileiro. Outro, porque ele nos é útil. Entrar em algum tipo de desgaste, ou com Israel ou com o Irã, não só não nos interessa, como a gente também não colabora para resolver o problema deles. Se a gente fosse útil nesse aspecto de poder colaborar, ou a gente conseguisse trazer algum resultado positivo para nós ou para eles, eu acho que valeria um posicionamento para um lado ou para o outro, mas não é o caso. Então, acho que tem que se manter neutro, até porque a questão é muito controversa. Então, se a gente pegar os dois lados, tem, assim, os seus argumentos. Se a gente pegar o lado do Irã, juridicamente, houve uma intervenção de um país externo, no caso Israel, ingressou no seu território ou atacou em vários dos alvos, matou diversas das suas lideranças. Então, posicionamento deles. Se você pegar o posicionamento israelense, como a gente falou aqui da ONU, a ONU não está atuando para impedir o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. E a partir do Irã vem ataques hostis a Israel há muitos anos, conforme eu mesmo mencionei aqui, indiretamente por vários grupos armados pelo Irã. Israel também tem seu motivo para a intervenção. Então, veja só, né? Você tem os dois com seus argumentos. Não estou nem, neste momento, pesando nenhum dos dois. Só dizendo que eu acho que o Brasil ele tem que ter essa posição neutra. E, caso ele queira ser um pouco mais assertivo, embarque numa posição multilateral. Então, se você tem um posicionamento da ONU, de uma organização da qual o Brasil participa ativamente como essa, ele pode seguir esse posicionamento. Mas, do contrário, utilizar o discurso de que as partes têm que se compor, que é um discurso importante, né? Que elas têm que ter um acerto que acabe com essas hostilidades e resolver outras questões próximas, como dos palestinos, por exemplo, eu acho que é um bom discurso do Brasil. Assumir posicionamento de um lado ou do outro não serve para nós, não é útil para o Brasil, fere a forma como a gente conduz tradicionalmente a nossa diplomacia, que é admirada no mundo todo. A gente tem uma das melhores escolas diplomáticas do mundo, que é o Instituto Rio Branco do Itamaraty, e nem o problema das partes.